É com satisfação que daremos início à nossa aula sobre ética na experimentação animal. Essa aula abordaremos os questionamentos do modelo animal como modelo padrão ouro de pesquisa e ensino na área biomédica, assim como também todas as questões éticas pertinentes a essa prática. É um assunto importante para vocês que vão estar lidando com o animal não humano numa disciplina de técnica operatória experimental. E também é um assunto extremamente atual, tendo em vista que no contexto da pandemia falamos muito sobre protocolos clínicos, sobre testes de medicamentos e de vacinas, e devemos lembrar que em toda fase de protocolo clínico com humano, ela é precedida de um protocolo com animais não humanos, a chamada fase pré-clínica. Portanto, daremos início, explanaremos com mais detalhes na aula que vai começar agora. Um grande abraço a todos. O momento que nós vivemos consiste num grande paradoxo relativo ao uso de animal não humano, a sua posição, seu status, que nós chamamos em bioética de status moral, dentro dessa sociedade humana, né? O que é o status moral dele? É o quanto que as questões do animal são levadas em consideração no contexto da nossa sociedade, o quanto de proteção, consequentemente, nós damos a esses seres. Ao mesmo tempo que índices, inclusive do IBGE, têm mostrado que nos lares, no mundo todo e no Brasil, inclusive, aumenta muito o número de lares com animais não humanos, compartilhando e fazendo parte da família, ao mesmo tempo, numa contrapartida no meio científico, na área da biotecnociência, nós vemos exemplos de uma extrema manipulação do animal como objeto. No caso dos animais geneticamente modificados, em que nós inserimos ou retiramos genes, modificando sua genética, podemos inserindo por vezes genes humanos a esses animais, inclusive são animais híbridos, para puramente satisfazer ou conhecimento humano ou usá-los para testes ou para a produção de produtos voltados para a indústria, como nós vamos ver adiante na aula. E é o seu extremo da instrumentalização da vida do animal, confinado em laboratório, gerado geneticamente, não pode ter contato com outros na natureza devido ao impacto que isso pode provocar, inclusive com mutações genéticas desconhecidas, e depois é morto, incinerado, vive a sua vida dentro de um laboratório de biossegurança somente para servir para propósitos humanos. E é muito comum na nossa formação biomédica a utilização do modelo animal sem nos questionarmos por que utilizamos. Se realmente é um modelo padrão, se é ética a sua utilização, quais são os limites dessa prática, ou se consiste numa tradição prática que não tem uma base científica bem definida, mas é a por onde nós começamos a usar e que nós usamos como base para estudos comparativos, então ela se perpetua. E que podemos modificar nesse panorama? Qual é o futuro disso? Temos outras opções? Tudo isso nós vamos continuar abordando. Portanto, quando nós vamos analisar o uso do animal não humano na experimentação animal, neste contexto, no uso para ensino, para pesquisa, para testes industriais, dois pontos de argumentações se tornam evidentes. Um é concernente à análise dos dados científicos, se é uma necessidade absoluta do uso do modelo animal para benefício humano, se ele é o padrão ouro, se os seus resultados obtidos em testes de fisiopatológicos são, de certa forma, com alto nível de confiabilidade de projeção para o humano, e as questões com alto peso, que são as argumentações éticas relativas ao respeito à vida e ao sofrimento do animal não humano, que é muitas vezes intenso nessas práticas. A utilização de animais em experiências científicas, ela provém de longa data. Já foi descrita desde a Grécia Antiga. Tem um livro de Aristóteles comentando, mas ele se baseava em animais mortos, com detalhes anatômicos muito interessantes e bem próximo da realidade. No século III a.C., a escola de Alexandria, que é uma escola de formação de conhecimento, foi lá onde foi o primeiro Erasístrato a realizar experimentos com animais vivos. Foi aí que começou a fundar essa base de fisiologia experimental e ele se tornou, historicamente, o primeiro vivisseccionista.
E nós vamos nos perguntar o que é vivissecção? O que é uma prática vivisseccionista? Vivissecção é uma palavra que vem do latim, quer dizer cortar um corpo vivo. Diferente da dissecção, que é o que realizamos na anatomia, no início dos cursos da área biomédica, não só medicina que tem a dissecção de cadáveres, porque a palavra é cortar um corpo morto. Agora, quando falamos de vivissecção, uso de animais em vivissecção, devemos lembrar que estamos trabalhando com um corpo vivo. E também lembrar que os anestésicos passam a ser descobertos a partir de 1846. Portanto, todos os procedimentos realizados em animais não humanos com o intuito de obtenção do saber foram realizados em um animal vivo não anestesiado. Historicamente, só para vocês verem como é muito antiga essa questão da utilização, e era utilizado porque não havia outras formas, o Galeno, que é considerado um dos príncipes dos fisiologistas, ele fazia vivissecções em macacos barbarian, com o intuito de estudar músculos. Essas dissecções são até descritas essas vivissecções, são descritas em livros de anatomia antigos. Vivissecção, corpo vivo. Ele fazia demonstrações públicas de vivissecção, utilizando várias espécies de animais. Faziam demonstração pública de cães, fêmeas grávidas, cortando, mostrando a placenta, mostrando como era um processo gestacional e descrevendo esses procedimentos. Depois da sua morte, interrompe um pouco essa publicação de experimentos com animais, achada, historicamente, na história da ciência. Um livro clássico, De Humani Corporis Fabrica, esse livro ele traz vários capítulos que descrevem técnicas cirúrgicas experimentais, como lesão do nervo frênico e pneumotórax provocado em animais vivos. Esse livro é um clássico da história da ciência da medicina. Aqui, inclusive, a sua capa mostra como eram públicas, por vezes, essas aulas de anatomia. Essa exposição de dissecção de cadáveres e de vivissecções também era uma forma de expressar conhecimento, de expressar o poder do conhecimento para as multidões, para grandes grupos. Como citei na primeira aula, Descartes, filósofo matemático, ele trouxe esse raciocínio matemático, que é chamado cartesiano, para a questão de aplicação na área biomédica. Os animais ele definia como máquinas, que eles eram diferentes dos seres humanos, que eram os únicos que tinham matéria e espírito, que tinham alma. Como o animal não tinha alma, ele associava a alma com a ausência de sofrimento. Ele descrevia que quando o animal no experimento apresentasse uma manifestação como um gemido ou uma retração das suas patas, isso não seria por ele estar sentindo, seria como um mecanismo reflexo instintivo autômato. Essa questão do animal máquina ainda está muito presente no nosso inconsciente e até os dias de hoje, como nós vamos ver em vários exemplos e como nós estamos nos posicionando com a pesquisa até agora, o século XXI. E, ao contrário de Descartes, Robert Boyle e Robert Hooke, que eram pesquisadores, século XVII, eles faziam experimentação animal e interromperam a utilização de animais, porque eles observavam o intenso sofrimento deles e eles começaram a fazer uma análise crítica se esse sofrimento implicava, inclusive, em alterações nos resultados dos experimentos. Como nós sabemos, quando o animal está sob estresse, assim como o organismo humano, ele libera uma série de substâncias, ele aumenta parâmetros como frequência cardíaca, pressão arterial e liberação de substâncias como corticoide e vários outros hormônios na circulação. Eles iam percebendo que, para analisar determinadas variáveis, que essas questões fisiológicas movidas até pelo intenso sofrimento animal poderiam estar prejudicando a análise de dados. Já foi citado também, nós vemos desde o século XVII.
Alguns cientistas pioneiros já pensavam lá no século XVII se existiriam técnicas alternativas à utilização de animais em laboratório. Alguns procuravam criar balões simulando insuflação pulmonar, entre outras técnicas. E Kant, filósofo alemão, ele que trabalhava com a questão da crueldade, ele questionava nas suas obras que a crueldade contra os animais poderia ser prejudicial à formação moral do homem. E aqui nós entramos numa questão de debate, que é a questão da ética da experimentação animal na educação. Será que o aluno que nós estamos formando, estamos induzindo, trabalhando com ele de forma a usar o animal não humano como objeto, ele lidar até com sofrimento, mas desse animal, mas procurando não ver esse lado, será que nós estamos trabalhando beneficamente ou maleficamente na formação moral do profissional que nós estamos querendo formar, que vai trabalhar no futuro com questões como sofrimento, com morte? Até que ponto isso age? Então, isso já foi questionado no próprio século XVIII. A utilização de animais em pesquisa foi questionado também por Jeremy Bentham, um jurista inglês, fundador de uma escola utilitarista de filosofia moral, que incorporava o seguinte sistema numa análise de uma decisão ética: a base da igualdade moral. Ou seja, quando nós vamos tomar uma decisão de caráter ético, de uma ação que vai ser feita, temos que pensar nos interesses de cada ser, de cada lado afetado por essa ação. Ambos devem ser levados em consideração da mesma forma. Devemos dar a eles o mesmo peso. Se nós começarmos colocando um peso maior em um do que no outro, com isso nós já não vamos ter essa igualdade moral no julgamento da ação. E isso se aplica quando nós pensamos em utilizar animais em pesquisa. Podemos fazer qualquer procedimento com qualquer grau de instrumentalização e de sofrimento, se isso for para ser um benefício do homem, considerando que o homem teria um grau de superioridade em relação ao animal. Como Bentham focava a discussão ética na capacidade de sofrimento dos animais, ele considerava que, sendo a capacidade de sofrimento igual, o interesse dos dois seres deveriam ser levados em conta na ação na hora dessa análise. Por exemplo, se um procedimento implica em alto grau de sofrimento, nós devemos reavaliar entre esse sofrimento imposto a um grupo versus o quanto de benefício realmente teria para um outro grupo, no caso, no grupo humano. Bentham era um jurista que, inclusive, doou seu corpo para estudos posterior à sua morte, só que os seus alunos, e ele também era um jurista inglês, questionador, com várias teorias do sistema também judiciário. A escola utilitarista, assim como existe a principialista, o principialismo que nós conversamos na aula anterior, a utilitarista é uma outra corrente da bioética que nós usamos na análise de decisões e que, no caso da experimentação animal, é uma corrente que é utilizada. Bentham escreveu um texto em que ele falava nessa questão, que a questão não era a capacidade do animal de falar, de pensar, é se ele era capaz de sofrer. Nessa época, e como até hoje ainda tem uma influência, mas considerava-se com essa influência de Descartes cartesiana que o animal não era capaz de pensar, de falar, que eram atribuições apenas do homem e que, por conseguinte, como ele não tinha essas capacidades cognitivas, ele também não apresentava o mesmo grau de sofrimento do homem ou até nem apresentava sofrimento algum. Charles Darwin, na Inglaterra, lança em 1871 uma obra, A Origem das Espécies, que passa a ser um marco muito importante, porque nessa época havia uma forte influência religiosa que também corroborava cada vez mais nessa questão de que o homem era superior ao animal não humano, ele era provido de alma, ele era a expressão de Deus, e que o animal nasceu para ser subordinado e para servir ao homem da forma que o homem quisesse usufruir desse animal. Nessa obra, A Origem das Espécies, Darwin analisa
do ponto de vista biológico, uma evolução que o homem seria proveniente dos primatas. Isso é uma discussão enorme nessa época, essa obra quebra paradigmas, inclusive com essa discussão religiosa de fundo. E em 1872 ele lança um livro junto com um neurologista, Bell, que inclusive quando estudamos, né, em medicina, paralisia de Bell, é citado por esse neurologista descrita. Eles descreviam a expressão das emoções no homem e nos animais, mostrando que animais, mamíferos, primatas, cães apresentavam expressões de medo, de raiva, de alegria, assim como o homem, inclusive descrevendo a musculatura que esses animais apresentavam, da utilização da expressão dessas emoções. O mais interessante é que tanto Darwin quanto Bell não fizeram vivissecção, eles não dissecaram animais, eles partiram de uma análise observacional, antropológica, eles observaram a expressão dessas emoções, fizeram uma comparação anatômica, mas não com animais vivos, e essa obra também foi um grande marco, com esse caráter descritivo, elucidativo e comparativo com a expressão humana. E, para ressaltar, eu gostaria de comparar Darwin, que em 1872 escreve um livro muito detalhado sobre essa expressão das emoções no homem e nos animais, com um trabalho que foi publicado em 2010 na revista Nature, que é uma importante revista inglesa, é um trabalho canadense e que queria analisar a expressão da dor nos ratos, ratos e camundongos, os roedores que são usados em experimentação. Eles alegavam que o objetivo do trabalho era procurar entender a expressão da dor nos animais, visto que havia uma dificuldade dos pesquisadores em compreender os sinais que expressavam a dor nos testes pré-clínicos de muitas substâncias. Por exemplo, na área da neurologia, se você está estudando um medicamento para dor, o teste da molécula é feito em animais de mais de uma espécie, roedores, cães e outros. E se não souber interpretar a expressão da dor e da melhora da dor nesses animais, muitas vezes essas moléculas são testadas e quando passam para a fase clínica humana, elas não são aprovadas. Por quê? Porque há um grande déficit, um grande problema na própria interpretação de dados e resultados da fase pré-clínica por desconhecimento dessa própria expressão e desse próprio comportamento das espécies frente à questão da dor. Mas para provar isso, esses pesquisadores canadenses fizeram um trabalho que consistiu em filmar antes, durante e depois a injeção de medicamento extremamente doloroso que provocava peritonite em ratos, um outro que era feito uma injeção articular, causando uma artrite extremamente dolorosa também, e a filmagem era realizada durante todo esse procedimento e, detalhe, sem analgésico. E o terceiro procedimento, além das injeções, era mergulhar o animal em água fervente, de forma que produzisse queimaduras, tipo em torno de 50 graus Celsius. Portanto, eles chegaram à conclusão de que o rato ou o roedor, ele sente dor, mostra franzindo o senho, aproximando um olho do outro, com esse franzimento do senho interocular, e aproximando essas vibriças que chama, que são os pelos dos roedores da face, através do qual eles se comunicam, eles sentem, roçando essas vibriças, é um sensor para eles. De sentir um outro, sentir um espaço, e ele notava que essas vibriças também se aproximavam. Ou seja, é uma fisionomia de dor, franzindo o senho, assim como o ser humano faz também. Esse trabalho foi muito criticado por outros pesquisadores, por ser realizado já, como falei, em 2010, ser extremamente doloroso. Os animais, para analisar a dor, foi feito um protocolo em que não havia analgesia e mostrando um conhecimento que Darwin já tinha mostrado, inclusive em 1872, sem fazer nenhum procedimento extremamente doloroso.
Esse é o texto que Jeremy Bentham citava, em que algum dia talvez o ser humano visse que o restante da criação animal teria direitos, dos quais só poderiam ser expoliados pela mão da tirania. Ele compara com a questão da escravatura, porque nessa época havia ainda escravidão humana, e que a questão da diferença de pele não era razão para um ser humano ser abandonado sem misericórdia aos caprichos de um torturador, e que talvez no futuro o ser humano visualizasse que o número de penas, vilosidade da pele ou a terminação do seu osso sacro também não fossem razões para se abandonar um ser sensível ao mesmo destino. Então, o que seria essa linha que nós poderíamos traçar que nos guiaria do ponto de vista ético? A faculdade da razão, o animal ter razão igual ao homem, a faculdade do discurso, mas ele questiona que um cavalo ou cão adulto, eles são animais incomparavelmente mais racionais e sociáveis que uma criança de um dia ou uma semana. E, ao mesmo tempo, nós as protegemos e devemos protegê-las, né? Porque somente protegemos porque pertence à nossa espécie humana. Então, a questão não é a questão da racionalidade, porque um bebê recém-nascido também não é um ser com a sua racionalidade desenvolvida, ele também não fala. A questão é se os seres são capazes de sofrer. Nessa análise, como ele propõe o utilitarismo, de levar o sofrimento em consideração. Falando dessa preocupação de alguns cientistas já com o uso de técnicas substitutivas, em 1831, um neurologista propõe princípios para a realização de experimentos com animais. A experimentação deveria ser realizada somente quando a simples observação não fornecesse respostas, que repetições desnecessárias deveriam ser evitadas, que todas as experimentações devem ser conduzidas com o mínimo sofrimento para o animal. O interessante é que isso que foi proposto por Marshall Hall em 1831, ela vai se organizar apenas em 1959, como nós veremos adiante, com uma obra de 2 pesquisadores. Então, a utilização de animais em pesquisa, ela não foi sempre bem aceita pelos próprios pesquisadores. Eles questionavam no século XIX, porque os animais provinham de feiras, animais doentes eram usados nas pesquisas. Como nós comentamos também na aula passada, era uma busca pelo saber, mas não muito bem sistematizada, organizada. Essa sistematização ocorre muito, sistematização do uso do animal em pesquisa, em termos de massa, no século XX. Quando ocorre essa produção em massa de medicamentos, de fármacos, porque até então fármacos eram realizados não pelo processo industrial, era uma manipulação. Não havia essa regulamentação, FDA e outras organizações para nortear essa liberação de medicamentos e de técnicas, de devices, de tecnologia para uso no ser humano. As cobaias, porquinhos da Índia conhecidos, eles são usados, começam a ser usados a partir de 1850. E esses primeiros camundongos e ratos, início do século XX. Atualmente, o animal em pesquisa ele se desenvolveu como uma ferramenta básica do laboratório, criando-se modelos, o melhor modelo, mais potente, mais moderno, que tenha mais reprodutibilidade de determinadas doenças. E como 95% das doenças, os animais, as doenças do homem, não se desenvolvem em animais, na sua espécie, na natureza, naturalmente, foi se criando espécies de animais transgênicos, tá? E também camundongos knockout, ou seja, são animais que têm a sua genética modificada laboratorialmente para que desenvolvam determinadas doenças humanas e com isso aumente a capacidade de estudos e de testes de moléculas de serem mais eficazes do que com o animal natural que nasceu procedente da sua espécie nativa. Camundongos knockout são camundongos que têm o seu gene suprimido. Eles suprimem genes, cadeias, né, ou alelos, de forma que o animal possa produzir determinada resposta ou servir para estudos de determinada doença. O animal transgênico é o contrário. Nós colocamos no animal genes humanos,
de forma que nós possamos estudar determinadas doenças humanas que não os acometem. Exemplo, estudos de artrite reumatoide, encefalopatia herpetiforme, etc. A utilização de animais em pesquisas na Europa já é discutida há muito tempo. O primeiro país a trazer isso em debates, em discussão, é a Inglaterra, que também foi o primeiro a ter uma legislação específica para isso em 1876. É o The Cruelty to Animals Act. Em 1986 é que se criou a principal lei britânica, que é a Animals Act de 1986, que já foi uma evolução dessa primeira legislação já no século XIX. A legislação americana ela é bem mais recente. Foi criada em 1966 e, após várias emendas, se estabeleceu uma legislação mais concreta, criando a obrigatoriedade de comissões de ética no uso de animais e participação de um membro da comunidade não pertencente à instituição de pesquisa. Mas devemos ressaltar que, como nós estamos vendo, ela foi criada em 1966, mas não como movimento do próprio meio acadêmico, científico. Ela foi criada, elaborada, a partir de um fato que ocorreu, que foi o roubo de um animal, um dálmata, de uma família, classe média americana. A família ficou procurando por esse animal, e esse animal foi encontrado depois, a sua carcaça, num lixo de laboratório. Ele tinha sido roubado, num mercado negro vendido e serviu em experimentação. Havia toda essa questão da fonte, se a fonte de onde vem o animal é uma fonte ética. Isso passa a ser debatido. O que seria a fonte ética? Ele não seria obtido de roubo, animais de rua, animais de centro de adoção, porque não havia nenhum controle, como hoje em dia não há, em muitos países também, não se sabendo a fonte ética, a fonte de onde vem esse animal. Portanto, a partir dessa discussão que surgiu na sociedade civil, é o caso Piper, ele deu origem à criação da legislação americana. Mas é passível de críticas, ela não é muito completa. Muitos animais que são usados não estão incluídos em uma série de exigências da lei de bem-estar animal, como aves, os roedores, como cobaias e ratos e camundongos. Há ainda muita falha nesse sentido. Como comentei, aquela ideia inicial do neurologista Marshall de que deveríamos estar atentos para tentar reduzir o número de animais utilizados, diminuir o seu sofrimento, ele é elaborado de uma forma organizada por Russell e Bush, que criaram o conceito dos 3 R's e expuseram toda essa ideia no livro Princípios da Técnica Experimental Humana. 3 R's porque vindo do inglês replacement, que é a substituição, redução e o refinamento. Refinamento consiste em minimizar ao máximo o sofrimento e o desconforto animal. Um cuidado para não se confundir com o refinamento da técnica, porque por vezes o refinamento da técnica pode gerar mais sofrimento ao animal. Esse conceito dos 3 R's se constitui no mínimo de uma ética a ser aplicada na experimentação animal. A sua importância é também introduzir a questão do bem-estar animal para dentro da discussão no meio científico. Essa é a sua aplicação prática. E houve uma série de evoluções dentro da criação dessa ciência do bem-estar animal. Há a linha da liberação animal, em que seria o fim, o término da experimentação, que nenhum animal ele tem direito, ele não poderia ser utilizado, ele tem direito à sua vida, a não sofrer, e que deveríamos abolir e surgir técnicas substitutivas. A ciência do bem-estar animal, ela trabalha com uma das linhas que é o bem-estar de animais de laboratório, que seria, enquanto não tem essa substituição, prover uma proteção, uma minimização do sofrimento, uma redução do seu número, um enriquecimento ambiental do animal que está preso dentro de gaiola, que vive a sua vida inteira dentro de um laboratório, que não tem o comportamento natural da sua espécie, nem uma vida normal da sua espécie. E a outra grande evolução, bem recente, do século XXI, dentro desse conceito da ciência do bem-estar animal,
é o conceito do Human Endpoint, o endpoint humanitário. Ou seja, se dentro de um protocolo de pesquisa está havendo um grande grau de sofrimento do animal, ele deve ser morto, e submetido à eutanásia e retirado do protocolo, mesmo que para isso não tenham ainda atingido o N necessário, o tempo que ainda esteja com o tempo contando para a realização do trabalho, para o fim, para a obtenção dos resultados. Essa questão do sofrimento do animal tem que ser prioritária e levada em conta, mesmo que haja uma perda de dados, um atraso do protocolo de pesquisa. Não deixar o animal sofrendo muito, com um grau intenso de sofrimento, somente para aguardar um prazo pré-determinado dentro de um protocolo. Então, é o conceito do Human Endpoint. Substituição é o principal R, digamos assim. É tentar desenvolver técnicas que não utilizariam os animais não humanos em pesquisa. Utilização de tecido humano, de biópsias, órgãos e tecidos de animais mortos, material sintetizado em laboratório. Nós vamos ver exemplos adiante na aula de técnicas que foram desenvolvidas e de fases de toxicidade que têm técnicas substitutivas disponíveis. Em alguns locais, como na União Europeia, em que já foi instituída a obrigatoriedade de substituição quando já existente. Seria o primeiro R. Redução. Estando utilizando animais, procurar usar o menor número de animais possível, porque, como nós já vimos, o endpoint geralmente vai ser a morte dos animais. Ter colaboração entre investigadores, projetos interdisciplinares, do mesmo animal fornecendo tecidos ou órgãos ou sangue para mais de uma pesquisa, evitando desnecessariamente matar vários animais. Técnicas que permitem estudo longitudinal, estudos de neuroimagem e outras técnicas de imagem acopladas, que façam que, às vezes, com um animal se obtenha vários dados. E o refinamento, que é reduzir o sofrimento do animal, realizar sempre procedimentos em biotérios por pessoal treinado e competente, focar na analgesia, na anestesia e eutanásia, quando necessário, estando o animal sofrendo, como já falei, o Human Endpoint, ser submetido à eutanásia. Hoje em dia favorecem muito o enriquecimento ambiental, o alojamento, o manejo, a habitação. Tem espécies, como os roedores, eles gostam da construção do ninho, e isso é uma determinação da União Europeia, na última resolução sobre experimentação animal. Os primatas que estão confinados, que nós vamos ver que o primata tem uma relação social muito grande. Cães que estão confinados, eles têm habilidades e necessidade de relacionamento. E não é refinamento da técnica, como eu falei, é refinamento quanto ao sofrimento do animal. Nessa questão de refinamento da técnica, eu mostro aqui para vocês um dos poucos estudos, que foi um trabalho que avaliou o grau de invasividade de trabalhos científicos no Canadá no ano de 2009. E eles classificavam como classe de invasividade E, D, C e B. A classe de invasividade E é quando a dor e o sofrimento do animal é acima do nível que o animal não anestesiado poderia suportar. A classe de invasividade D é com um grande grau de invasividade, de sofrimento. O C, moderado, leve, de mais longa duração a moderado. E o B, que é curta duração, é um grau leve de sofrimento. Nós vamos vendo que o gráfico da coloração azul, que é de 1996, até o de 2008, que é um rosa mais claro, nós evidenciamos que, se nós somarmos em 1996, a coluna azul, nós vamos ver que a maioria dos experimentos estavam compreendidas na faixa que somava o B e o C, entre leve a moderado de curta duração. Quando nós somamos em 2008, nós vamos ver que há um grande aumento na categoria D e E, e que somando a categoria D e E, que são de procedimentos com alto grau de sofrimento, e acima até do que um animal não anestesiado poderia suportar,
nós vamos ver que isso está suplantando, está aumentando muito. Nessa coluna do lado, em 1996, era usado no Canadá 1.800.000 animais. Em 2008, 2.300.000 animais em um ano. Considerando que a maioria desses animais são mamíferos, são seres que sentem dor e que são submetidos a esses procedimentos. Esse grau de invasividade também houve um aumento devido a muitos estudos e elaboração e criação dos animais transgênicos, que passam a acontecer no século XXI. Inclusive, nós vamos ver depois na aula de biotecnologia características também desses animais transgênicos. Uma das questões é que parece que eles seriam mais suscetíveis à dor, teriam uma hiperestesia. São animais que nós mudamos a genética, introduzimos genes humanos e nós sabemos que quando nós modificamos um gene, muitas vezes nós acabamos modificando uma cascata genética. E o que graus de modificação no organismo gerado vão acontecer, nós não sabemos, com certeza. Então, a utilização de animais em pesquisa continuou sendo debatida no século XX, e Peter Singer, que é um filósofo contemporâneo, ainda vivo, ele traz nos anos 70 essa discussão para a sociedade civil. Ele traz através de uma obra, Animal Liberation. E então, ele segue a corrente utilitarista já lançada lá no passado por Jeremy Bentham e difunde a igualdade entre o animal não humano e o animal humano, como isso sendo uma ideia moral, que nós não devemos tratar a vida desses animais como descartável e que estaríamos, ao favorecer os interesses dos membros da nossa espécie em relação aos de outras espécies, desenvolvendo uma atitude especista. Ou seja, o especismo é um preconceito ou essa atitude parcial em favor dos interesses de membros da nossa espécie contra os interesses de membros de outras espécies. A igual consideração provém de uma característica vital, a igual consideração moral, ou seja, nós levarmos para dentro da nossa consideração moral, nós levarmos para dentro do nosso grau de preocupação e, com isso, de responsabilidade também. É quando nós identificamos a capacidade de sofrimento, de felicidade também, de sentimentos nesse grupo que nós estamos trabalhando. E isso gera a responsabilidade de quem está lidando também, de quem está gerando o protocolo, como nós vamos ver adiante. Portanto, ele define que os animais têm como mamíferos, e depois já se estenderam até as aves também, eles são seres sencientes. Ele tem capacidade de sofrimento, prazer, consciência do seu redor e relação com outros da mesma espécie e de outras espécies. Essa foto é uma foto que foi tirada no zoológico de Berlim. À primeira vista, o que parece? É uma primata fêmea olhando seu filhote, segurando, olhando fixamente para o seu filhote. Qual é a característica? Poderia ser só uma relação mãe-filho em primatas. É que esse bebê, esse filhote gorila, ele está morto. É ela lidando com luto. Como essa grande primata estava dentro de um zoológico, todo esse processo da perda do filhote e depois foi acompanhado. Ela entrou num processo de depressão. Os primatas, eles têm, como os gorilas, os chimpanzés, eles ficam com o filhote até os 7 anos de vida, tem uma grande dependência dos pais, principalmente uma grande relação com a mãe. E quando ocorre a perda ou morte do filhote, geralmente a mãe fica alguns dias carregando, processando o luto até abandoná-lo e deixá-lo num outro local. É um processo que já foi feito em estudos de campo, em que os grandes primatas, que é orangotango, bonobo, gorila, chimpanzé, eles têm essa relação social, essa estrutura social, e muito parecida com o do primata humano. Peter Singer, esse filósofo contemporâneo, se junta a Jane Goodall e Dian Fossey. Jane Goodall, uma primatóloga britânica, Dian Fossey, a primatóloga, que inclusive tem um filme, Na Montanha dos Gorilas. Ela chegou a ser assassinada, morta. Ela tinha um importante centro de pesquisa de primatas e que os seus alunos e estagiários deram continuidade até os dias de hoje.
eles se engajaram no projeto dos grandes primatas. Jane Goodall teve uma grande importância porque ela foi em campo, ela foi estudar os grandes primatas na África, vendo o seu comportamento, porque até então achava-se que só o homem tinha capacidade de criar ferramentas, de utilizá-las, e ela viu que não, eles têm uma capacidade também, eles criam ferramentas para caça, eles têm uma comunicação de grupo e uma estrutura social muito parecida com o primata humano. Portanto, isso traz reflexões éticas. Ele traz uma questão. São animais que, inclusive, geneticamente, os grandes primatas têm 98% de DNA compartilhado com o homem. Uma estrutura social muito parecida também com a do homem. E a eticidade de se usá-lo em pesquisa, né? E devemos lembrar também que a utilização de animais não é somente para pesquisas médicas. Toda a parte de consumo, de uso para solvente, shampoo, maquiagem, tinta, produtos químicos, sabão, tudo era feito, aquele teste dermatológico e oftalmológico era realizado em humanos para ser liberado para o comércio, para ser comercializado. Ele era realizado em animais. Também utilizavam os animais em pesquisas de gases letais, na guerra química. Foi utilizada também pela NASA, pelo Exército, Marinha e forças americanas e de outras nacionalidades também. Faziam pesquisa com radiações, simulando um organismo do soldado que seria submetido a essa exposição. Para isso, usavam grandes primatas, os submetiam a radiações e faziam com que continuamente ele continuasse ainda se submetendo a esforço físico para acompanhar a fisiologia dessa exposição. A União Europeia é onde há a maior organização de dados, e no caso a Inglaterra, Reino Unido, que tem também uma estatística à parte. Ainda mais completa que a da União Europeia, porque ele inclui também todos os animais que são gerados na produção do animal transgênico. Para você produzir um animal transgênico, você leva muito tempo e você tem colônias de animais para essa geração e muitas vezes a morte de vários até se chegar a um que sobrevive. E ele contabiliza isso. Nesses outros dados, como da União Europeia, não há essa contabilização. É somente não das colônias, é somente dos animais já que estão em uso mesmo. E nós vimos que em 2010, um relatório que eles fazem do Parlamento Europeu, tinham feito uma contabilização, mais de 12 milhões no ano tinham sido utilizados, e a maioria são animais sencientes, como Peter Singer descreve, camundongos, ratos, aves, coelhos, porquinhos da Índia, que são as cobaias, animais de mais grande porte, sendo que vai nos chamar a atenção que símios, macacos e chimpanzés era muito baixo, 0,08%. Por quê? Porque a União Europeia, em 2010, passa a proibir no seu território o uso de grandes primatas por essas questões éticas levantadas pelo projeto dos grandes primatas. Eles conseguem que isso seja abolido no território europeu. Agora, primatas que não são do grupo dos grandes primatas, os de menor porte, ainda continuavam a ser usados, mas em pequena incidência na Europa. A legislação brasileira, ela surgiu muito tardiamente, como nós vamos ver, o surgimento da primeira lei do Brasil voltada para a experimentação animal. Enquanto isso, historicamente, ela foi regida por outras leis que eram muito vagas e citavam de uma forma, às vezes, muito sutil ou leve a questão da experimentação animal dentro de um contexto maior. Historicamente, a primeira foi o Decreto-Lei de 1934, no governo Getúlio Vargas, que considerava como maus tratos a mutilação ou ferimento feito de forma voluntária em animais, com exceção das operações praticadas em benefício da ciência. E considerava como maus tratos abandonar o animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, como deixar de ministrar-lhe tudo que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive assistência veterinária, e também ainda incluía não dar morte rápida, livre de sofrimentos prolongados a todo animal cujo extermínio seja necessário. Mas, como nós vimos, havia exceção das operações praticadas em benefício da ciência. Essa questão do uso para a ciência era envolto
num véu de que tudo que estava sendo feito e utilizado em nome da ciência deveria ser permitido, era benéfico. Durante muito tempo, a Constituição Federal de 1988 é que passou a vigorar, dando sanções penais e administrativas a quem submetesse animais a ato de crueldade, independentemente da obrigação de reparo aos danos causados, só que não falava nada específico na utilização didático-científica dos animais. Falava sobre atos de crueldade, com sanções penais, mas essa questão do conceito de crueldade era muito vaga e ficava a critério do julgador e legislador. Se aquele fosse um procedimento justificável, necessário para a ciência, ele não se enquadraria como, poderia não ser aceito como um ato de crueldade. O Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, ele propôs princípios éticos na experimentação animal, tendo em vista essa ausência de legislação específica a nível federal que norteasse, e devido a problemas que estavam havendo localmente em alguns estados. Foi um período, durante os anos 90, em que alguns estados proibiam a experimentação animal durante um período, aí se recorria à justiça, então ficava uma questão desprovida de uma lei normatizadora. E ele, inclusive, criou esse documento para suprir a ausência de uma lei, e o intuito era proteger os profissionais envolvidos nessa prática e regulamentar o uso de animais. A partir de 1998, a Lei de Crimes Ambientais é que passa a reger essa questão, mas ela é citada apenas num parágrafo, fala sobre a detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de multa a quem realizar experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que com fins didáticos ou científicos, quando existirem técnicas alternativas. Em caso de morte do animal, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Então, essa lei passa a adotar parcialmente as noções contidas nos 3 R's. Ou seja, ela fala de existirem técnicas alternativas e que, se forem realizados atos dolorosos ou cruéis no animal vivo, se existirem técnicas alternativas, ele passa a ser passível de punição, principalmente havendo a morte do animal consequente. Essa legislação de Lei de Crimes Ambientais foi a única vigente até 2008. Em 2008 é que, depois de 13 anos tramitando no Senado Federal, é que é criada a chamada Lei Aroca, a Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008. Então, comparando com outros países, nós vemos como a nossa legislação demorou para surgir, como é muito recente. Apenas em 2008, e apenas em 2008 passa a ter uma lei que exige que as instituições devem ser credenciadas, cria um sistema de cadastro das instituições de uso científico dos animais, cria a obrigatoriedade da Comissão de Ética no Uso de Animais, assim como existe o CEP, passar a ter a CEUA, ou a instituição que não tiver a sua própria CEUA, ela estiver vinculada a outra, e o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é vinculado não ao Ministério da Saúde, mas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, diferente do CONEP, da pesquisa ligada a humanos, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Essa lei, ela traz, principalmente no seu artigo 14, os conceitos incluídos nos 3 R's. Ou seja, fala que o animal só pode ser submetido às intervenções recomendadas nos protocolos dos experimentos que constituem a pesquisa, que antes, durante e após o experimento ele deve receber cuidados especiais, que ele será submetido à eutanásia sob estrita obediência a prescrições pertinentes a cada espécie, ou seja, deve ser realizada por um veterinário, por alguém conhecedor da característica daquela espécie, de modo a provocar uma morte rápida e não, por vezes, uma morte agonizante. Sempre que for encerrado o experimento ou for tecnicamente recomendado aquele procedimento, no caso do human endpoint, ou quando ocorre intenso sofrimento, como eu já expliquei anteriormente. Excepcionalmente, quando os animais utilizados não morrerem, eles podem sair do biotério, mas tendo ouvido a CEUA quanto aos critérios vigentes de segurança, dependendo do tipo de experimento que o animal foi submetido e se teria uma biossegurança para ele sair e ser, por exemplo, adotado. Tem pessoas que levam o animal ou o adotam e passam a criá-lo.
e deve ter a pessoa ser idônea ou de entidades protetoras que vão se responsabilizar pelo animal. E coloca a questão da substituição. Sempre que possível, as práticas de ensino deveriam ser fotografadas, filmadas ou gravadas, de forma que evitasse a repetição desnecessária de procedimentos com animais, mostrando para várias turmas de alunos, submetendo à morte de vários animais para mostrar o mesmo evento. Então, que isso fosse, a partir da adoção dessa prática, teríamos a redução. A Lei Aroca, ela também coloca que o número de animais a serem utilizados para executar um projeto e o tempo de duração de cada experimento deve ser o mínimo indispensável para produzir o resultado conclusivo, poupando-se ao máximo nível de sofrimento. Quer dizer, ele está falando sobre a questão do refinamento e redução. Experimentos que possam causar dor ou angústia devem ser feitos sob sedação, analgesia ou anestesia adequadas. Mas aqui, em seguida, eles citam que se o objetivo do estudo for o processo relacionado à dor e à angústia, ele pode fazer, o pesquisador fará um requerimento ao Comitê de Ética de Utilização de Animal, especificando seu projeto, dizendo por que ele não usaria sedação, analgesia ou anestesia, e esses procedimentos são liberados. Portanto, nós começamos a aula falando sobre a vivissecção, o uso de animais em experimentos sem analgesia, principalmente procedimentos que são relacionados à dor, e nós vemos que até os dias de hoje a legislação que vigora no século XXI ainda permite que, se nós formos estudar processos relacionados à dor, na busca do saber por essa questão, nós podemos fazer experimentos com animais não humanos, desde que haja uma justificativa científica para a liberação desse protocolo. E nos chama atenção também, eu inclusive coloquei em negrito, que na linha 7 é vedado o uso de bloqueadores neuromusculares ou de relaxantes musculares em substituição a substâncias sedativas, analgésicas ou anestésicas. E nós vemos aqui, nos ressalta uma questão ética importante. Foi necessário estar numa lei proibindo que essa prática seja realizada, porque devido, inclusive, à redução de custos, muitas vezes se usava bloqueadores neuromusculares ou relaxantes musculares, substituindo uma droga sedativa analgésica, só que eles não tiram a dor, ou não sedam. Eles, na verdade, fazem com que o animal fique imobilizado. É como se nós mantivermos um ser humano com um bloqueador neuromuscular, ele vai continuar tendo consciência, ele vai continuar assim, sentindo, se não houver uma sedação concomitante. E é vedada a reutilização do mesmo animal depois que for alcançado o objetivo principal do projeto de pesquisa, ou seja, fez um projeto de pesquisa, utilizou e quer pegá-lo para usar em outro procedimento. Não, é proibido usar. E procurar, num programa de ensino, empregar procedimentos traumáticos, vários procedimentos no mesmo animal, durante a vigência de um único anestésico e sacrificando o animal antes dele recobrar a consciência. Isso é uma questão também que é debatida do ponto de vista ético. É jogar todo um grau de sofrimento em cima de um animal só, ou fazer procedimentos em mais de um, diminuindo o sofrimento para um só, apesar de que eles citam que deve ser feito sob anestésico. Mas essa é uma questão. Será que só um anestésico vai dar conta de todos os procedimentos traumáticos e é melhor diminuir, dividir? É uma questão também de debate que está presente na lei. Diretrizes de prática de eutanásia do CONSEA. O CONSEA elaborou em 2013, ou seja, tentando normatizar práticas de eutanásia, que deve ser realizada da mesma forma que nos animais pacientes terminais, os animais que têm um dono. E na questão da ética animal, Gaël Francione, que é um advogado, professor de direito nessa área da ética animal, ele coloca que o animal ele passa a ter um valor quando ele tem um dono, mas que ele teria um valor por si próprio. É o que é colocado também em alguns da linha do abolicionismo animal. Então, o animal que tem um dono e que é responsável por ele passa a ter cuidados próprios que devem ser aplicados também na realização para o animal de laboratório. A prática da eutanásia deve ser rápida e indolor, deve ter condições apropriadas para o animal de alojamento, de contenção física,
minimizar esse momento da eutanásia com o mínimo de sofrimento, manipulação dos cuidados do animal, falar com o animal, usar baixa luz, longe de outros animais, sedá-lo, anestesiá-lo, que um animal não deve assistir à eutanásia do outro. Quando nós analisamos essas diretrizes de prática da eutanásia do CONSEA, nós passamos a ver que ele toma cuidados como para um animal senciente, e um animal que tem também essa percepção da morte, que ele está assistindo a eutanásia do outro, o gemido, a angústia do outro, ele tem esse grau de percepção. Então, nós nos questionamos, esses cuidados são corretos, sim, devem ser tomados durante a prática da eutanásia. Mas e o grau de sofrimento que é imposto pela prática durante a experimentação? Isso só serve para confirmar que a própria prática que nós submetemos os animais, ela é repleta de graus de sofrimento, de angústia durante a sua execução. Portanto, o termo eutanásia, que vem do grego boa morte, ela deve ser realizada com método indolor, com inconsciência rápida, seguida de morte, e são inaceitáveis procedimentos que eram utilizados, como afogamento, embolia gasosa, asfixia, descerebração, como em ratos, puxando o rabo e a cabeça, causando a descerebração a nível da coluna cervical. Uso de relaxantes musculares em doses altas para matar, mas que na verdade levam a um grande grau de sofrimento, e eles não são utilizados para essa finalidade e não causam inconsciência do animal, assim como também injeções de cloreto de potássio em animais conscientes devem ser evitadas. Deve ser utilizado o melhor método ligado com a espécie. Quando nós analisamos o contexto do animal não humano na experimentação animal, nos vem a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade nessa questão específica nos mostra que o animal é um ser vulnerável, ou seja, é o extremo da vulnerabilidade. Ele não tem nenhum grau de autonomia, ele não tem escolha, ele não tem voz, ele participa involuntariamente das pesquisas como objeto de estudo, ao contrário do ser humano, que é definido como sujeito de pesquisa, ele é tratado como um objeto de estudo, assim como qualquer peça do laboratório. Em julho de 2012, um grupo de 25 pesquisadores da área de neurociência de Harvard, Cambridge e Massachusetts Institute of Technology lança o Manifesto Cambridge sobre a consciência em animais não humanos. Como Peter Singer já citava a questão da senciência, a percepção do animal, do que ocorre ao seu redor, da inter-relação com outros da mesma espécie ou de espécies diferentes, esses pesquisadores observaram e fizeram estudos sobre a construção da consciência do ponto de vista neurológico e viram que as estruturas envolvidas na tomada de consciência, na construção dela, em humanos é idêntica nos mamíferos e aves, as mesmas áreas cerebrais relativas a essa construção. Portanto, esses cientistas disseram que sentiam uma obrigação moral de trazer essas descobertas para o público e que esse fato iria acarretar numa mudança do que a sociedade atualmente faz em relação aos animais, de como o uso instrumentaliza, e que traria uma mudança nessa concepção de trazermos animais para dentro do nosso espectro de consideração moral, que é um outro conceito em bioética, ou seja, é você trazer aquele ser ou indivíduo ou um grupo para dentro da sua preocupação moral, gerando a questão da responsabilidade em relação a eles. A União Europeia, que tradicionalmente já tem uma discussão há muito mais tempo sobre essa questão da experimentação animal, ela em 2009, através do Parlamento Europeu, determina uma resolução que proíbe em todo o seu território, restringe os testes com animais para a indústria cosmética. A indústria de consumo de produtos que são usados para uso humano é a que utiliza em maior proporção animais mamíferos, principalmente para testes antes do uso humano, mais do que a própria indústria farmacêutica e do que a própria pesquisa científica. Portanto, uma restrição que se comece a esse nível da indústria de consumo
era o propósito levar a um desenvolvimento maior de técnicas substitutivas no intervalo de tempo mais curto para sua adequação ao novo mercado. Isso aconteceu com a L'Oréal, criou um centro de pesquisa e desenvolvimento de técnicas substitutivas para garantir a sua adequação ao mercado, e a própria Natura, uma empresa brasileira que nessa ocasião tinha assinado um contrato e estava entrando no mercado europeu, ela também criou um centro para só trabalhar com técnicas substitutivas para sua adequação ao mercado. Em 2013, o Parlamento Europeu proíbe a importação de produtos cuja matéria-prima tenha sido testada em outros países para o seu território. Portanto, há todo um movimento para desenvolvimento, por pressão de mercado, das técnicas substitutivas. A União Europeia também, em 2012, passa a abolir completamente a utilização de chimpanzés, orangotangos, gorilas e bonobos, o grupo que é conhecido como os grandes primatas, em pesquisas em todo o território da União Europeia. Apesar da utilização na fase pré-clínica de 3 espécies animais não humanas diferentes, isso ocorreu principalmente após a questão da talidomida, do medicamento que era utilizado para náusea em gestante, que causou graves efeitos teratogênicos em humanos e não foi detectado quando foi analisado na fase pré-clínica, se expandiu a utilização para espécies diferentes, geralmente roedores, cães e primatas, mas mesmo assim, muitos medicamentos continuam a ser retirados do mercado após liberação para o seu uso, principalmente por toxicidade hepática e com o aparecimento desses efeitos colaterais, outros que também são detectados em seres humanos e não foram em animais, ou por incapacidade também de observar alterações nos animais, por nós não entendermos o comportamento de determinadas espécies, não soubemos projetar isso para depois, para a utilização da molécula em seres humanos. Rimonabant, um medicamento que ia ser lançado na área da cardiologia e endocrinologia, já que ele atuaria na síndrome metabólica, ele foi retirado por indução ao suicídio, por casos de suicídio. Rosiglitazona, uma droga que foi utilizada já após lançamento no mercado como antidiabetogênico, apresentou um grande aumento da mortalidade por causas cardiovasculares com o seu uso. O uso de 3 espécies de animais diferentes ocorreu principalmente após a questão da talidomida, em que houve efeitos colaterais em gestantes com anomalias graves em fetos que não foram detectadas em testes teratogênicos na fase pré-clínica. Os testes de toxicidade em larga escala, que são testes que seriam realizados para testar moléculas e produtos de consumo antes de chegar ao contato humano, em termos práticos, é muito difícil fazer a aplicação dos testes de toxicidade tradicionais. Eles se tornam inviáveis, porque eles vão necessitar de um número absurdamente elevado de animais para seguir todas as exigências dos órgãos regulamentadores. E, por ano, a faixa de uso de animais já chega na casa dos milhões, anualmente, na União Europeia, 10 milhões a 12 na União Europeia, nos Estados Unidos e em outros países não tem nem estatística, como é o caso do Brasil. E iria contra também a questão da redução proposta nos 3 R's, em que se pretende reduzir ao máximo o número de animais em procedimentos. Portanto, esses testes são realizados em amostragens. Então, nós interrogamos essa questão da segurança. Do ponto de vista utilitarista, a grande argumentação da manutenção de testes em animais, num organismo vivo, de animais não humanos, antes do uso e de testes de moléculas em seres humanos, não só para nível farmacêutico, mas também principalmente pela indústria de consumo, essa segurança não é obtida. Testes são realizados em amostragem. Testes carcinogênicos não são para testes de carcinogênese em todos os órgãos. Eles focam em alguns, pulmão, tireoide, e não se aplicando, então, de uma forma ampla, dentro dessa visão utilitarista, de garantir a segurança de um grupo em deletério do sofrimento e da morte de um outro grupo. Não há correlação entre as diferentes espécies e desenvolvimento de oncocarcinogênese. Nessa área da oncocarcinogênese é muito difícil a projeção de dados
interespécies, assim como a toxicidade hepática. A toxicidade hepática é o grande problema da indústria farmacêutica. O fígado do rato, do camundongo, dos animais eles não humanos são completamente diferentes na questão da metabolização hepática, da droga ou de uma substância em relação ao humano. Na revista Nature, inclusive, publicaram um artigo em que houve um transplante de células hepáticas humanas para o fígado de um rato e viram como havia um processo de metabolização completamente diferente. A demanda de mais de 30 mil substâncias no mercado europeu a serem testadas necessitaria de milhões de animais vertebrados e, como nós já falamos, isso vai inclusive contra a redução proposta nos 3 R's. Então, a Europa propôs a criação da ECOPA, criar uma plataforma de alternativas para testes alternativos para esses testes da área de toxicidade, reduzindo esse número de uso de animais com as técnicas alternativas. Também criou, em 2007, uma plataforma de registro, avaliação e autorização de químicos, que foi elaborada dentro de uma política também de promover a substituição completa dos testes de toxicidade na área da indústria cosmética, por ocasião, quando em 2010 passa a ser proibido. Eles já foram antecedendo e trabalhando com essa questão dentro da indústria química e criaram, foi um projeto também chamado Carcinogenomics. Esse projeto era o desenvolvimento de uma plataforma de substâncias com potencial carcinogênico detectados através da otimização de testes in vitro, em substituição aos bioensaios com ratos e camundongos, para detectar potencial oncogênico em pulmão, rim e fígado. Dificuldades de projeção de dados interespécies, elas são observadas, visto que as suas variáveis fisiológicas e as suas expressões são muito diferentes. Mesmo para aqueles que compartilham similaridade de DNA, como no caso dos primatas não humanos com humanos. Há uma grande variação também na metodologia dos protocolos na fase da experimentação animal. O tipo de pesquisa, há uma grande variabilidade de espécies utilizadas, inclusive das cepas mesmo, de camundongos, ou de ratos, ou de cobaias. Apesar de se tentar controlar ao máximo essas variáveis, de termos aquela impressão cartesiana de que dentro do laboratório todas as variáveis são controladas, isso não é verdade. Estamos lidando com organismo vivo, com seres vivos, com organismos diferentes. Não existem mecanismos também que obriguem a publicação de dados negativos nos resultados de trabalhos de experimentação animal, diferente da legislação que mudou, obrigando para trabalhos com seres humanos a publicar os resultados negativos. A publicação de dados negativos, de tentativas que foram feitas e não tiveram sucesso, são fundamentais, pois elas fazem evoluir a ciência. Muitas vezes queremos publicar o sucesso, mas também publicar o que deu errado, o que aconteceu errado, as dificuldades, faz com que outros continuem pesquisando e isso vai crescendo, se desenvolvendo. Desta forma, também evita-se a replicação de técnicas que já mostraram não ter resultado e que outros não vão conseguir replicar. No caso específico da experimentação animal, isso teria uma grande implicação benéfica caso se obrigasse a publicação desses dados negativos, que seja não ficar replicando e levando à morte de milhões de animais vertebrados por ano, de uma forma desnecessária, já havendo indícios de que aquele não era o melhor caminho a ser percorrido. Trabalhos de meta-análise, portanto, na área da experimentação animal são poucos, mas fizeram alguns, e um deles foi o Camarades, um approach colaborativo de meta-análise e revisão de dados de estudos com animais, em que observaram e focaram também na área da neurologia, e nisso levantaram, além dessa enorme dificuldade de metodologias diferentes, também se depararam com a questão de dados que foram manifestos na fase pré-clínica, mas não souberam ser interpretados corretamente, principalmente por essa questão do desconhecimento de respostas dos animais e que aquilo não foi valorizado e que levou, consequentemente, a estudos que falharam quando foram projetados para... Portanto, a segurança dos testes farmacológicos, que é a grande base de uma argumentação utilitarista de que poderíamos realizar determinados testes, mesmo que causassem sofrimento e morte de determinados grupos devido ao benefício para a espécie humana, para milhões de vidas, essa segurança dos testes farmacológicos, que é a base dessa argumentação utilitarista, ela é passível também da discussão.
Tendo em vista a enorme discrepância de dados entre roedores e primatas não humanos, entre roedores e humanos e primatas humanos e não humanos, que inclusive é citada na bibliografia, vou mandar artigos também que vocês teriam como base esse conhecimento, alto índice de testes falsos positivos para carcinogênese quando comparamos os dados com animais não humanos para a fase depois com humanos, fatores fisiológicos alterados dos animais, a grande variabilidade da via de administração da dieta, se ela é restritiva, se ela é galvânica, se ela é deixada à vontade. A galvânica é quando é uma alimentação forçada. A velocidade da taxa de metabolização celular, que também não é a mesma entre o rato e o humano, entre um primata e humano. Tudo isso leva a um número exorbitante de animais também, com alto índice de sofrimento nessas práticas. Todo esse panorama nos leva a essas análises quanto à utilização do animal. Portanto, o Nuffield Council on Bioethics, que é uma instituição de bioética inglesa, ela coloca que a defesa excessiva do valor preditivo do modelo animal pode colocar uma barreira desnecessária no processo regulatório da aceitação de novos métodos in vitro, ou seja, nós teríamos que ter esse olhar aberto e para aperfeiçoarmos e vermos que esse poderia ser um caminho viável dentro de uma questão ética complexa. No Brasil, a restrição à utilização de animais em testes da indústria cosmética, ela começa a surgir em 2014 através de uma resolução normativa do Conselho, depois de uma grande discussão também que foi na sociedade civil, com resgate de animais que seriam provenientes de indústria para realização de testes. Ele reconhece 17 técnicas alternativas e dá um prazo de 5 anos para estabelecer o seu uso. E em 2013 é oficialmente criado o Centro para Validar Técnicas Alternativas aqui no Brasil. Um trabalho que já vinha sendo desenvolvido, foi tese de doutorado de um pesquisador que trabalhava com experimentação, Otávio Presgrave da Fiocruz, e que acaba elaborando e caminhando no sentido da criação desse centro para validar técnicas alternativas aqui no Brasil, de pesquisadores que trabalham com isso, que criam, elaboram, para agilizar, para viabilizar esse processo. E a Rede Nacional de Métodos Alternativos, a RENAMA, constituída em 2012. Portanto, entre o questionamento da confiança difundida no modelo animal, na pesquisa biomédica, nos testes de toxicidade, as questões éticas que estão envolvidas nesta prática, o direito de utilizar os animais em grau intenso de instrumentalização para o benefício humano, reconhecer o estado de vulnerado do animal nessa situação, o caminho ético, uma conduta ética, uma resolução ética desse dilema é justamente o desenvolvimento, a adoção de políticas de desenvolvimento e de implementação de técnicas substitutivas ao uso de animais não humanos em pesquisa. E aqui está o foco muito ligado a quem é da área biotecnológica, porque a criação, a elaboração dessas técnicas, do seu desenvolvimento, vai partir de quem trabalha nessa área. E de que incorpore que, do ponto de vista moral e ético, é uma questão que nós devemos trazer para a nossa consideração moral e procurarmos, dentro do amplo espectro de desenvolvimento técnico-científico que nós atingimos, trabalharmos incorporando essa necessidade da substituição, trabalhando com aquele 1R, o primeiro R dos 3 R's, que é a substituição. O estado atual das técnicas substitutivas nos mostram que nos Estados Unidos, União Europeia, Japão, existem centros para essas técnicas, para o seu estudo, seu desenvolvimento, sua implementação, sua validação. John Hopkins, ele tem um centro para técnicas alternativas substitutivas, ele inclusive tem uma revista própria especializada, Altex, também que tem a sua versão no Japão. O Centro Nacional para Substituição, Redução e Refinamento de Animais em Pesquisa na Inglaterra. A Universidade Queen Mary's, ela tem uma disciplina de técnicas substitutivas ao uso de animais que reúne profissionais de várias áreas biomédicas e tecnológicas no intuito de trabalhar e ensinarem sobre essas técnicas. A Alemanha também tem centros desenvolvidos e Holanda, sendo que a Holanda é que capitaneia aquele projeto Carcinogenomics, de plataforma de testes oncocarcinogênicos.
Portanto, substituição dos testes de irritação ocular, que era o teste de Dries, que é realizado em coelhos, já é uma realidade. Utiliza-se, já é comercializado com córneas humanas que não servem para transplante, mas elas servem para esses testes de irritação ocular. Com isso, inclusive, aumentou-se a sensibilidade, especificidade desses testes de irritação ocular, tendo em vista que os olhos, a estrutura ocular dos coelhos que eram utilizados para esses testes é completamente diferente, inclusive em camadas oftalmológicas e em estrutura do olho humano. Então, usando a técnica substitutiva, atingiu um grau ainda maior de segurança nesses testes. O mesmo ocorreu também para as reações de hipersensibilidade em pele, o teste dermatologicamente testado. Foi utilizado células que são provenientes das células de bancos de pele humanas. Já tem kits disponibilizados e comercializados, também aumentando muito a capacidade de detecção de alterações em relação à pele da camada cutânea, inclusive de cães, que é diferente da composição da camada cutânea humana. E com isso, nós também passamos a poder estudar a pele negra, mais rica em melanócito, visto que coelhos albinos e cães eram utilizados nos testes de reação dermatológica e as peles, fragmentos de pele ricos em melanócitos não eram avaliados. Com a utilização do banco de pele de humanos, isso cresceu muito, aumentando a sensibilidade e especificidade desses testes. E portanto, também utilização de células-tronco no teste farmacológico oncocarcinogênico também passou a ter importância. Aqui estão alguns sites disponíveis de organizações e de institutos e do Centro Europeu para Validação de Métodos Alternativos, em que se pode entrar na internet e acessar todos os tipos de publicação e de trabalhos que eles desenvolvem. Inclusive, o Instituto 1R, que foi criado na Inglaterra, mas ele tem sua representatividade aqui também no Brasil, no qual 1R é substituição. O Brasil ele passou a integrar o Premasul, que é uma plataforma de desenvolvimento de técnicas substitutivas, em que a argumentação é que, ante a iniciativa da União Europeia de banir os produtos cosméticos testados em animais, e para ser competitivo no mercado cada vez mais globalizado, fazia-se necessário adequar a produção à luz de inovações tecnológicas que propiciem novos testes toxicológicos capazes de gerar resultados tão ou mais confiáveis que aqueles gerados por meio da experimentação com animais. Abre-se, portanto, uma oportunidade para os Estados-membros que fazem parte do Mercosul e uma possibilidade de intercâmbio internacional com a União Europeia, tendo em vista que a União Europeia foi inovadora na questão de desenvolvimento dessas técnicas de testes toxicológicos no âmbito da cosmetologia. O Brasil deseja intercambiar sua experiência na área de métodos alternativos ao uso de animais com os demais países do Mercosul e com parceiros europeus. E ressalta, está em negrito, que, porque em um futuro bem próximo é provável a existência de um cenário em que haverá drástica diminuição no uso de animais de experimentação para testes de produtos diversos. Esse cenário vai contribuir grandemente com a economia baseada no conhecimento e centrada na biotecnologia. Portanto, investimento na formação e captação de pessoal é fundamental nesse bloco. E o Brasil, a Premasul, então, essa plataforma tem como objetivo inserir o tema métodos alternativos no Mercosul, ajudando a criar uma infraestrutura laboratorial e formação de recursos humanos, especializados para implantar desenvolvimento de técnicas alternativas ao uso de animais. Eles trabalham abrindo turmas, recebendo as inscrições dos pesquisadores interessados nessa formação específica. A adoção de técnicas substitutivas ao uso de animais em ensino é fundamental. Se fosse adotada de uma forma ampla,
e as universidades também investissem na questão do desenvolvimento e novas ideias de técnicas substitutivas, isso levaria a uma redução do número de animais por ano a serem utilizados drasticamente. Na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, desde os anos 2000, a professora Júlia Matera, professora de cirurgia veterinária, ela passou a utilizar apenas técnicas substitutivas. Ela criou métodos, elaborou e não utiliza animais vivos para o ensino da cirurgia. Existem organismos internacionais, a Internist, que atualmente é a 1R-Net, que é uma plataforma de substituição de origem inglesa, ela fornece, inclusive, a custo baixo, material de técnicas substitutivas para o ensino. A plataforma também, um centro europeu para fornecimento de técnicas alternativas para o ensino de nível superior, também trabalha nesse fornecimento. Então, existem, inclusive, centros internacionais que trabalham em cooperação com custo mais baixo. No próprio Brasil, professores de áreas da medicina veterinária, por exemplo, desenvolveram técnicas de conservação de cadáver do animal recém-morto, com preservação do tecido, da sua capacidade de ser realizado de treinamento na área cirúrgica, na área de dar pontos adequadamente, mantendo a preservação de uma forma ética, utilizando o animal já morto por um outro problema de saúde, de uma forma ética, no treinamento, sem ser um animal saudável, rígido, que é pego para ser utilizado, vai ser morto somente para a realização daquele procedimento de uma aula de ensino. Este quadro representa um resumo de várias correntes e teorias bioéticas que estão envolvidas na questão da experimentação animal. Já falamos sobre utilitarismo, bem-estarismo versus abolicionismo, e falamos de sofrimento, das relações de poder, o animal não humano dentro de uma estrutura de poder em qual ele é vulnerável, não tem representatividade, não tem escolha, questão do sofrimento, vulnerabilidade, questão moral de capacidades cognitivas. Também falamos de responsabilidade ética e agência moral. Pesquisadores, editores de revistas são agentes morais, ou seja, a ação deles repercute sobre o animal que vai ser definido como um paciente moral e que vai sofrer a ação do que for determinado em protocolos, em política editorial, de não se publicar artigos que indevidamente tenham falhado na questão ética. Na mídia no Brasil, ano passado, foi mostrada uma discussão no Senado, em que se discute o animal passar a ser sujeito de direitos. É só para situar que essa discussão permeia e ela passou a ser extensiva aos animais, mas ainda no âmbito dos animais domésticos, que tem o homem como um tutor, como um responsável. A gente vê que essa expansão do sujeito de direito para todos os animais ainda tem muita discussão ainda adiante. E também que aqui no Brasil foi descoberto macacos prego que há 3.000 anos no Piauí já tinham indícios de criarem ferramentas, encontraram indícios dessa utilização, mostrando, como já comentei antes, que não só apenas os grandes primatas, mas os pequenos também, e que são utilizados em pesquisa, já têm essas potencialidades também já detectadas. Eu queria estar encerrando essa exposição mostrando um exemplo prático. Em 2014 foi publicado no jornal Folha de São Paulo uma notícia na parte de ciência voltada para o público leigo, no qual citam que chineses criaram macacas com DNA alterado que sobreviveram, como nós já falamos, animais transgênicos são difíceis de se tornarem viáveis, e elas sobreviveram, são duas irmãs dessa espécie. Elas têm como característico o DNA, contém um DNA humano, então isso já agrega uma questão ética também, o animal que tem um DNA humano incorporado e as nossas responsabilidades éticas sobre esse ser. Ao mesmo tempo, é um ser que foi criado em laboratório para servir somente à pesquisa e obtenção do saber. Elas nunca vão sair do laboratório, elas vão ser mortas num determinado ΔT, que é o ΔT do protocolo, para serem estudadas os seus órgãos e peças anatômicas e microscopia,
de forma a obter algumas respostas. Elas foram criadas para o estudo da artrite reumatoide e tem o DNA alterado, visto que a espécie nativa não apresenta essa doença. Na própria reportagem, eles citam que, devido à falta de resposta adequada, essa dificuldade de transposição de dados entre camundongos e demais roedores para a espécie humana, a tentativa de se fazer testes com primatas e que contenham DNA humano aumentaria as chances de obtermos respostas mais fidedignas. Mas isso suscita várias discussões éticas, como nós falamos, e vamos voltar a abordar. Inclusive, esse é o artigo que vai ser trabalhado conosco no próximo módulo, que é sobre animais transgênicos, experimentos biomédicos e progresso, falando do progresso científico e progresso moral, publicado na revista no Journal of Animal Ethics, da Universidade de Oxford. Nós vamos trabalhar com essa questão, progresso científico e progresso moral acoplado. Gostaria de deixar uma mensagem, que é uma frase que está no site do Johns Hopkins University Center for Alternatives to Animal Testing, que a melhor ciência é uma ciência mais humana. O objetivo é fornecer uma ciência mais humana para os homens e os animais. E ressaltando a importância daqueles da área de biotecnologia, que são o futuro desse desenvolvimento, da aplicação, e o papel da universidade, que é um papel fundamental no desenvolvimento de novas ideias, gerando novos potenciais, novas ideias, implementando e modificando, e trazendo também várias questões da ciência para o nosso debate ético. Muito obrigada.